Olá, amigos. Então, estou aqui novamente para apresentar para vocês a doutora Priscila Pires, uma pediatra aqui de Joinville, excelente profissional. Vai falar sobre as síndromes da creche, um tema muito importante que abrange um grande número de crianças, porque vão para a creche, e eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Vamos acompanhar a aula aí, depois a gente vê o que deu. Beijo! Até depois. Olá, eu sou a doutora Priscila, sou pediatra geral aqui em Joinville e hoje eu queria falar com vocês sobre a síndrome da creche. Aí o pessoal fala, síndrome da creche? Síndrome da creche, porque as crianças entre 0 a 5 anos são as crianças mais suscetíveis a ter infecções e em geral são as crianças que vão para a escolinha. Aí os pais não estão preparados para tudo isso, é o primeiro filho, aí quando chega lá na escola, na primeira semana eles já voltam com febre. Chega com febre em casa, o pai vem desesperado pro pediatra e fala: ai, doutor, uma semana de escolinha e já tá com febre, já tá com o narizinho com catarrinho e tal. E a gente conversa e explica que realmente essa não é a idade ideal para uma criança estar tão exposta aos vírus, porque eles ainda não estão preparados para tudo isso, né? A gente tem a imunidade que a gente já nasce com ela, que as crianças nascem com ela, que um pouco são os anticorpos que as mães passam intraútero e também pela amamentação, por isso que a gente preconiza tanto essa amamentação até os 2 anos, porque a gente sabe que realmente protege as crianças, né? E outra situação é a imunidade inata, que é o que eles nascem deles mesmos. E qual é essa imunidade? Então é a produção de secreção, a gente tem aqui os cílios do nariz, os cílios do ouvido, tudo esses cílios de todo o aparelho respiratório, eles funcionam como uma proteção do nosso organismo. E toda vez que ele recebe um vírus ali para começar um quadro infeccioso, ele começa a produzir catarro mesmo. Então, o que acontece? A criança tem contato com o vírus, a primeira manifestação é a febre, que é o processo inflamatório, né? Então, pelo processo inflamatório, desencadeia a liberação de várias enzimas e outras substâncias que fazem acontecer a febre, que é tão temida aí, né? Mas a gente acha a febre boa, na verdade, porque a febre é um alerta que alguma coisa chegou perto da criança e ela está tentando se proteger. E outra questão é a secreção. Então, quando tem o contato, começa a acumular a secreção. As crianças são hiperreativas, o pulmãozinho da criança, ele é hiperreativo. Então, ele acaba produzindo muito mais secreção do que o pulmão de um adulto, porque a gente já tem vários anticorpos, já tem o organismo muito mais preparado para ter contatos com os vírus ou com as bactérias. E a criança não. Então, eles produzem secreção, a mãe fala: meu Deus, doutora, mas eu passo aquele sorinho no nariz e parece que não adianta nada. Dá meia hora, eles já estão cheios de catarro de novo, e realmente é assim mesmo, tá? O organismo dele está tentando combater o micro-organismo, a bactéria ou o vírus que ele teve contato, tá? Então, essa produção de catarro é uma manifestação saudável da criança. Se ele não produzisse catarro, com certeza ele teria um quadro muito mais grave de infecção. Por isso que a gente preconiza tanto a limpeza do nariz. Mas a limpeza do nariz não é pingar 2 gotinhas de soro no nariz, que isso realmente não vai resolver nada, né? A gente precisa que você realmente lave a narina, porque de um dia para o outro ele vai estar com um catarro novo, e você tem que estar sempre limpando, tá? Então a gente precisa, eu recomendo muito a lavagem, a Graça aqui, né, que está me convidando para essa aula também, ela preconiza muito essa lavagem nasal, eu gosto muito, eu vejo muita resposta com as crianças e até com o adulto, que tem uma resistência a fazer, mas também seria interessante, né? E as crianças é mais importante ainda, porque a única defesa que eles têm é essa produção da secreção. Então, a síndrome da creche, ela não se resume só às infecções respiratórias. A gente também tem as infecções gastrointestinais, então acaba fazendo diarreia, acaba tendo outros quadros infecciosos aí. E nisso tudo, o que acontece? A gente percebe muita criança que sai de uma infecção e entra numa infecção nova, sai de uma outra, entra em infecção nova, e a mãe chega pra gente e fala que eles nunca melhoram. Na verdade, é porque eles estão pegando vírus diferentes a cada semana. Os vírus são extremamente mutantes, então ela pega um vírus, na outra semana é um outro vírus. E se você não deixa o organismo deles realmente se prepararem para receber um novo vírus, ele vai complicar, né? Então as crianças acabam complicando muito. E como que a gente vê essas complicações? Além de pneumonias, de quadros mais graves, a gente vê aí um atraso no desenvolvimento.
tá? Então as mães têm muito a questão de vai entrar na escolinha, vai aprender a socializar, vai ser muito bom. Realmente nessa questão é muito bom. É muito bom, eles aprendem a se socializar, aprendem a falar mais cedo, mas eles também podem parar de ganhar peso, porque toda vez que eles têm uma infecção, o apetite reduz e o consumo do organismo também é muito maior. Então, se a criança come uma quantidade boa, quando eles estão doentes, eles precisam comer o dobro do que eles comiam. E a gente sabe que isso não acontece. Então, o que a gente percebe no consultório é que quando volta na próxima consulta, a criança não ganhou peso, muitas vezes não ganhou estatura, e essa época, até os 2 anos de vida, é o crescimento mais importante da criança, tá? Então, se a gente não se preocupa nesse momento, depois não adianta se preocupar que a criança está baixinha. Então, a gente precisa se preocupar agora, precisa estar em cima agora. Viu que uma infecção está muito repetitiva, está atrapalhando o desenvolvimento da criança, tenta tirar, porque realmente a criança não está preparada ainda para isso, tá? E eu ouço muita pergunta assim, quando que vai estar preparada para ir para a escola, doutora? Pelo menos 4 anos, né, gente? Então, assim, a imunidade já tá bem melhor com 6, mas com 4 com certeza já tá melhor. A cada dia a imunidade da criança tá melhorando, tá? Amadurecendo, né? Eles estão criando novos anticorpos e à medida que eles têm contato, eles vão criando os anticorpos mais específicos, né? Inicialmente ele tem aquela imunidade que não é específica para um vírus, e depois, à medida que ele vai tendo contato, ele tem a imunidade para o rotavírus, a imunidade para o adenovírus, para um tipo de adenovírus, para um tipo de rotavírus, e a gente sabe que são milhões de tipos de vírus. Então, para eles ter toda a imunidade, na verdade, eles não vão ter nunca, né? Senão a gente também não pegaria nenhuma infecção. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado com o desenvolvimento. Até que ponto a escola está sendo benéfica para o teu filho, né? As mães questionam muito a questão do atestado, mas tem que deixar 10 dias fora da escola, eles precisam estar mais fortalecidos para voltar a ter contato, tá? A questão das infecções intestinais é a mesma coisa, a criança começa com diarreia, você precisa afastar da escola, porque é contagioso também, por ser contagioso, é claro, né, que ele vai ter contato com as outras crianças, mas também para ele se preparar para ter um novo contato. A escolinha é um armazém de vírus, né? Não adianta ali, eles ficam o tempo todo junto e fica aquele ciclo vicioso. Um pega, um melhora, outro pega, outro melhora, e a hora que o último tá melhorando, aquele que já estava melhorzinho pega de novo e volta todo aquele rodízio, né? A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Antigamente, às vezes a gente vê assim, antigamente eles não ficavam tão doentes, mas se a gente pensar antigamente, ninguém ia para a escola antes dos 4 anos, né? Então, se você lembrar e falar assim, quando que eu fui para a escola? No pré, que já era ali 4, 5 ou 6 anos até. Então, não é que as crianças não ficavam doentes, é que elas não eram expostas tão precocemente quanto é hoje, né? Então, antigamente a gente sabe que as mães não trabalhavam tanto quanto hoje, aí elas conseguiam ficar com seus filhos em casa até um período um pouquinho mais longo. Então, acho que essa preocupação maior das infecções, quando os pais vêm aqui na primeira consulta, eu já pergunto para a mãe, quanto tempo de licença maternidade você vai ter? Fala 4 meses. E depois, como que vai ser? Vai para a escolinha, doutora. Eu já torço o nariz e falo, A mãe já pensa, doutora, por que essa cara? Porque a gente sabe que infelizmente é essa a realidade, né? Então, quando você vai pôr teu filho na escola cedo, você tem que se preparar para essa nova rotina. Tem que se preparar que não é uma febre que você vai ter que sair correndo desesperada para o hospital, você precisa ter paciência e cuidar com o teu filho em casa, com as orientações do seu pediatra, sempre pedir orientação, mas nunca correr direto para o pronto-socorro, porque lá, se na escolinha tem um monte de vírus, no pronto-socorro tem muito mais, né? Então, se ele tem uma febrezinha baixa, espera 2 dias e observa, porque é o tempo aí para ele mostrar algum outro sintoma, tá? Eu acho que a ideia da gente falar um pouquinho da creche é mais para conscientizar os pais que eles não estão sozinhos nessa, né? Eles falam assim, meu Deus, meu filho ficou o tempo todo doente, mas se você pegar um grupo de mães que estão mais ou menos com o filho na mesma idade dentro da escola, tá todo mundo passando pela mesma fase que você. Então, não é que teu filho tem problema de imunidade, não é que ele tem qualquer outra síndrome ou qualquer coisa mais grave. Não, é que ele realmente ainda não está preparado para toda essa exposição que ele está tendo. Tá bom, gente? Eu acho que a ideia era essa, espero que vocês gostem, né? E se precisarem também
tirar qualquer dúvida, dá um grito pra mim e se precisar de uma fisioterapia respiratória, pra Graça. Tá bom? Um abraço e tchau, tchau. Gostaram, né? É uma pessoa maravilhosa, um conhecimento muito grande, muito dedicada, atenciosa com os pacientes. Eu gosto muito dela, como pessoa, como profissional, e os pacientes gostam muito também. Acabam falando pra gente, e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e vem mais coisa boa por aí, tá bom? Beijo grande para vocês.